No momento que o relógio marca 19 horas e 55 minutos, noite de sexta-feira, novo mês, 1º de maio do ano de 2026, por sinal feriado nacional, Dia do Trabalho. E por causa desse dia do trabalho, nós vamos para João capítulo 5 nesta noite. João capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vamos a essa temática sobre a divindade de Cristo e essa comemoração, Dia do Trabalho, nas apresentações do programa Comunicações da Palavra, sexta-feira, concurso Academia Bíblica, Evangelho de João. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia canta para nós Amor e Fé. Muito bem, 19 horas e 59 minutos, faltando alguns instantes, alguns segundos para 20 horas, 1º de maio, mês das noivas, das mães, do meu aniversário de nascimento, do meu aniversário de casamento, do nascimento da filha caçula. Maio é um mês em destaque, um mês interessante. Maio também começa o frio, tá chegando o frio. Eu vou
para João capítulo 5 nesta noite, embora eu tenha sempre que destacar na sexta-feira, no concurso Academia Bíblica, no estudo sobre a divindade de Jesus, o Evangelho de João, o capítulo 20, versículos 30 e 31, que destaca para nós o propósito de João, o irmão de Tiago, ter escrito este evangelho. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, Evangelho de João. Versículo 31. Porém estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Nesta noite eu vou desenvolver com nosso pessoal, com você, inclusive boa noite. Eu já fiz toda uma saudação especial e você não acompanhou porque foi na introdução, no início do programa, o nosso bem-vindos aos nossos amados nos acompanhando agora. Bem-vindos ao tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Sexta-feira estamos aqui, é dia do trabalho, mas tem muita gente que se ocupou nesse dia e até agora mesmo tem muitos trabalhando. Ok, dia do trabalho, eu fiquei pensando, apresentar ou não, mas eu venho sim, tá? E aí tem um versículo em João, capítulo 5, versículo 17, que Jesus responde para os judeus que estavam perseguindo-o e que procuravam matá-lo. Sabe, estava só tentando encontrar uma ocasião adequada, conveniente, para eles matarem Jesus. Porque fazia coisas no sábado, como por exemplo, nós vamos ler daqui a pouquinho no capítulo 5, curar um paralítico, um homem que por 38 anos se achava enfermo. E Jesus lhes respondeu no versículo 17 de João capítulo 5: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Versículo 18, só o 17, 18 de início aqui, ó. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ok, antes que eu entre no texto e leia com você o capítulo 5, esse paralítico que estava próximo ao tanque de Betesda, porque havia em dado momento, em dada ocasião, uma agitação da água desse tanque. O texto diz que um anjo agitava a água do tanque, e aquele que fosse submetido, aquele que descesse, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade. E é ali que Jesus encontra com este enfermo, que se achava 38 anos enfermo, esse homem que se achava 38 anos enfermo. Mas eu quero falar com você sobre essa comemoração, o dia do trabalho. Hoje, 1º de maio, todo ano, desde que eu me entendo por gente, todo o ano, o dia 1º de maio, é feriado nacional. Comemoramos o dia do trabalho em que você não trabalha. A maioria não trabalha nesse dia. Essa comemoração, dia do trabalho, em 1º de maio, você sabe como que ela surgiu? Ela surgiu como homenagem
a greve geral iniciada em 1º de maio de 1886. Sabe onde essa greve aconteceu? Em Chicago, lá nos Estados Unidos, onde milhares de operários reivindicavam, exigiam, reclamavam, solicitavam. Sabe o que eles queriam? Qual era a solicitação, a reivindicação deles? Jornada de trabalho diária de 8 horas. A repressão violenta resultou em mortes e prisões, tornando a data um símbolo mundial de luta, oficializada em 1889. Principais pontos de origem: essa greve de 1886, 1º de maio, operários americanos iniciaram greve para reduzir a jornada diária de trabalho, que chegava, sabe a quantas horas diária de trabalho? 17 horas diárias. Eles queriam reduzir para 8 horas. Dias após o início, confrontos com a polícia resultaram em mortes, transformando a data em um símbolo de martírio. Em 1889, em Paris, instituiu o dia 1º de maio como dia de mobilização internacional. No Brasil, a data começou a ser celebrada no início do século XX e tornou-se feriado nacional em 1924 pelo presidente Arthur Bernardes. Isso é no Brasil. Interessante que Getúlio Vargas, lembra-se dele, do presidente Getúlio Vargas, ele posteriormente, a data foi usada por Getúlio Vargas, para anunciar leis trabalhistas, consolidando-a como um dia de celebração oficial e não apenas de protesto. Atualmente, o 1º de maio é um feriado nacional em mais de 80 países, dedicando a reflexão sobre os direitos conquistados e as lutas remanescentes da classe trabalhadora. É isso que nós temos então em referência a essa comemoração 1º de maio, cada ano. Como que surgiu então essa comemoração? Olha só, para você ter uma ideia, que nasceu de um momento bastante severo, crítico, árduo, de reivindicação. Imagine trabalhar 17 horas por dia. Desde que o pecado entrou no mundo, a distorção, corrupção na área de trabalho, nós enfrentamos a corrupção, a deturpação, a deformação, realmente, e vem ao longo dos anos se fazendo jus àquilo que vai ser mais conveniente. Agora eles estão tentando implantar a jornada bancária, né? O bancário trabalha de segunda a sexta, 5x2, né? Ele folga sábado e domingo. Estão tentando implantar a jornada 5x2 ao invés de 6x1. Ok, João capítulo 5. Veja bem, o fato de Jesus ter encontrado esse homem enfermo, estava por 38 anos ali, ou nessa condição, e já por algum tempo tentando no tanque de Betesda obter a cura, Jesus faz uma pergunta para ele interessante.
Jesus perguntou para ele, antes de qualquer coisa, ele ao encontrar com ele, primeira coisa, eu atento para o versículo 6 do capítulo 5, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o homem deu a resposta para Jesus, como ele daria a resposta para qualquer pessoa que lhe fizesse essa pergunta. Ele nem imaginava com quem ele estava conversando. Para responder o que ele respondeu, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Dentre tantos ali, é com ele que Jesus está conversando, porque a hora dele chegou. A hora dele chegou. A hora do agir de Deus na sua vida tem uma hora específica que ela chega. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Que palavra! Direto. Esse é o trabalho dele. Basta uma palavra. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. O problema sério aqui é que era sábado, não é? E aquele dia era sábado. Olha o trabalho de Jesus. Ver o homem, aproximar dele, perguntar-lhe sobre o seu estado de interesse de cura e dizer-lhe uma palavra: levanta-te, toma o teu leito e anda. Problema resolvido. Basta uma palavra. Basta uma ação. É uma palavra. Essa palavra estava com Deus, com Cristo, na obra do Espírito Santo, no agir na criação, pela palavra. É a palavra. Basta uma palavra. Veja bem, disse para o homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não falou do tanque de Betesda, não agitou a água do tanque, não precisava disso. Ele é Deus. Ele manifesta a divindade dele. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não tinha lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, versículo 11, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E então os judeus vêm para o confronto com Jesus, porque ele havia feito isso no sábado. Mas entenda, ele é o Senhor do sábado, ele está acima do dia, da situação, do momento. Jesus afirma sua divindade, versículo 18, ao igualar-se a Deus, reivindicando, exigindo, solicitando autoridade divina sobre o sábado. Ele tem autoridade, ele tem poder sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. E essa declaração revela sua unidade de essência, vontade
e operação com o Pai. Essa essência, tal como Deus. O versículo 18, fazendo-se igual a Deus. Isso que diz o versículo 18. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus trabalha, Cristo trabalha, Deus é o autor do trabalho. Eu estou pregando sobre trabalho, bênção e propósito. Antes da intromissão, entrada do pecado, Deus, ao criar Adão e o colocar no jardim do Éden, com a missão de lavrar e guardar, produzir e cuidar, livre para administrar, Adão responsável para prestar contas perante o Senhor. Jesus demonstra que ele é o Deus encarnado e não apenas um profeta. E ele trabalhou, ele estava envolvido como pai em trabalhar. E todo o ministério dele, Jesus foi alguém ativo, aplicado, dedicado. E olha o trabalho dele, você fala, que interessante, não é? Estar no lugar, aquele homem de 38 anos, conhecendo o estado daquele homem. Aquele homem tinha uma comoção no seu ser. Toda vez que a água é agitada, alguém vai, mas não eu. Não tem ninguém que quando a água é agitada, não tenho ninguém. Mas sabe por que não teve ninguém em nenhum momento para este homem? Porque Jesus ele tinha um momento com Jesus. Não foi melhor? Não foi magnífico? Uma palavra. Você já imaginou? Basta uma palavra de Deus para que o seu pesar de 38, 14, 15, 10, 5, sei lá quanto tempo você está aguardando um milagre. Basta uma palavra, mas tem o momento certo, tem o tempo certo. Deixa eu ver o que eu me lembro aqui. 2018 já. Eu me lembro que com 15 anos, eu fui tomado por uma imensa vontade de ser um pregador da palavra. Eu peguei um caderninho que eu tinha, e está em algum lugar, perdido aqui em algum lugar. Parece aqueles filmes de aventura, né? A arca perdida, alguma coisa está perdida para se encontrar. Se encontrar é como um tesouro. Eu comecei a escrever mensagens. Ou pelo menos tentar escrever. E sempre quando chegava um pregador na nossa igreja, eu ficava observando como eu queria pregar. De repente surgiu um grupo de jovens, a gente tinha que trazer meditação. Vamos lá na meditação. Mas eu queria pregar. E aos 15 anos, numa reunião de jovens, foi me dada a oportunidade de falar. Que situação terrível! Pensei comigo, não, isso não é para mim. Não tenho jeito, é muito difícil. Vai indo tempo, mas chega a hora, chega aquele momento em que você é o momento seu. É o início da missão para você. Mas tudo bem, eu estava pregando nas ruas, nos contatos com os colegas. Veio a época de comecei a pregar sem entrar no seminário. Fui estudar depois. E aí eu fui estudar tudo que eu poderia estudar, porque eu tinha um desejo imenso. E no começo foi difícil, e ainda hoje não é nada fácil. Nós sempre dependemos do Senhor para cuidar de todos os pormenores que envolve esse ato de comunicação
da palavra dele, de pregar, de ensinar, de expor. Dou graças a Deus porque ele me deu essa capacidade vinda dele e quero usar para a honra e glória dele. Mas há um momento na sua vida. Há um dia 1º de maio. Há um dia de trabalho. Não importa se é sábado. Pode ser que aconteça algo no domingo. A sua cura, a sua restauração aconteça no domingo. Pode ser na segunda-feira, terça, quarta, quinta. Entenda, Jesus está acima de qualquer situação que nós coloquemos como improvável. Se ele deu a ordem para o homem carregar a cama dele, quem eram os judeus para tentar dizer que não era para carregar? Carregue! Quem está ordenando é Jesus. E na sua vida também, viu? Aquilo que vem do Senhor, continue fazendo. Ainda que objeções aconteçam. Você está no caminho do dever. Você está no caminho da obediência? Não dê ouvidos para as objeções, nem de judeus, nem de gentios, ou quem quer que seja. Continue avante. Continue avante. Ah, vão dizer que você quer aparecer? Problema. Uai, não vai aparecer, tem que aparecer, ué. Jesus não apareceu onde o homem estava e não fez o que fez? Tem que aparecer. Escondido que não dá para você fazer o trabalho. Tem que aparecer. Muito bem, vamos agora, já 2022. Estou no tempo da oração e já indo para a conclusão. Aqui é tudo muito rápido, tudo muito ligeiro. Aliás, a vida é assim, né? A vida é assim. Ok, eu vou estar orando. Quero crer que você tenha sido essa noite abençoado. Fiquei olhando aqui para a tela e não vi nenhum coração subindo, nem curtidas. Mas estou vendo ali o Emerson Nubiato. Engraçado, o Emerson Nubiato, eu consigo ver o nome dele, não é? A irmã Marinês Gonçalves Dias, amém, irmã, amém. Cadê a Tiana também? Tá, ok. Mas o Emerson é interessante, o Emerson era Satuba. Eu quero ainda que o Emerson fique amigo. Aí, obrigado, coraçãozinho subindo, curtidas. Muito bem, fiquei até mais animado agora para orar. 2023. Apareceram corrida de Fórmula 1, não é? Tudo é muito cronometrado. Ah, ok. Vamos para a oração nesse momento. Hoje eu matei a saudade, né, de pedalar os meus 20 quilômetros de bicicleta. 20 quilômetros. Então, desde da hora que fiz essa atividade, estou me sentindo bem melhor. É uma questão de saúde. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Senhor Altíssimo. O Senhor é o Deus que trabalha. E Jesus Cristo é o Deus Filho, que tal como o Pai, também trabalha. Obrigado, Deus, pelo trabalho da obra do Senhor. Obrigado, Deus, pelo trabalho que vem pela ordem de Jesus. Ele tem todo o poder que foi lhe dado no céu e na terra. E temos dele a ordem para o cumprimento do ID. Abençoe, Deus, e use para a tua honra e glória o programa Comunicações da Palavra. Logo, logo chegaremos a um ano em que estamos trabalhando. Permita, Deus, que prossigamos. Mantenha a porta aberta e nos dê, ó Deus, entre amados irmãos e irmãs, pessoas que vão se unir a nós neste trabalho, convocadas pelo Senhor, e vão nos ajudar, e vão compartilhar, e vão curtir, e vão permitir que outros também recebam o que estão recebendo. Sejam abençoados como estão sendo. Essa noite, Deus, eu oro pela missionária Angélica, a irmã Marinês Gonçalves Dias em Ribeirão Preto, a dona Maria Cordeiro, o filho Fernando, Luiz Antônio. Ó Deus, que bom encontrar pela manhã o Luiz Antônio.
está melhor, mas ainda tem dores no pâncreas, ou do pâncreas complicando o seu ser e o abatendo. Oramos pela sua restauração na obra do Senhor. Basta-lhe uma palavra, Deus. Missionária Angélica também. Mas tem um momento, tem a hora certa, Deus. Que o exercício da confiança, da fé, seja cada vez mais real, imenso, tomando todo o nosso ser, Deus. Crendo no teu agir, crendo na tua providência, crendo no teu grande amor, que com amorável benignidade tem nos atraído. Oramos também, ó Deus, com Marco Daniel, missionárias Meire e Celinha. Oramos também salvação da Verônica, Batista, Elias, meu sobrinho Júlio, Jaqueline, João Henrique, a Ângela, minha irmã. Fortalecimento espiritual das minhas irmãs Tiana e Fátima. Também, Deus, os nossos que acompanham-nos na apresentação do programa Comunicações da Palavra, Alessandra Alves, hoje à noite o Emerson, e tantos outros que a gente não tem noção, mas são conhecidos pelo Senhor. Orando a Deus, familiares da irmã Rosângela, o curso de enfermagem que a irmã Rosângela está fazendo é um curso difícil, não é nada fácil, as atividades que eles têm que desenvolver, que eles desenvolvem. Oramos pela capacidade para que a irmã Rosângela tenha uma habilidade do Senhor e desenvolva uma maneira, uma estratégia de estudos que não comprometa o seu tempo de servir ao Senhor. Coloco em oração, na dependência, na direção e obra do Senhor. O Romarco Daniel, Deus, que ele sempre tem a oportunidade de estar assistindo às gravações ou mesmo ao vivo, e queremos rogar e orar pela salvação dele, o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro neste momento, também lembrando a irmã Cláudia, Deus, que ela tenha o fortalecimento do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. 20 horas e 27 minutos. Eu vou estar domingo à noite, para quem é de fora, para quem tem acompanhado as nossas devoções na Palavra de Deus. Eu vou estar pregando sobre aquele inimigo do trabalho que anda de mãos dadas com a preguiça. Já falei sobre a preguiça, mas tem um outro inimigo do trabalho que até anda de mãos dadas com a preguiça, que é a procrastinação. Deixar para depois. Adiar. Vamos falar sobre isso domingo. Vamos começar domingo. E no segundo domingo de maio, eu vou pregar pela primeira vez sobre a mãe de uma pessoa na Bíblia que foi amado por Deus. O rei que recebeu de Deus o presente que nós não podemos, não devemos dizer que foi só para ele, não, viu? Pede o que queres, te darei. Ele pediu sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele deu sabedoria para Salomão. Eu vou falar sobre a mãe do rei Salomão. De um momento trágico a uma mãe temente a Deus, Batseba. O começo é trágico, mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus alcança aqueles que o temem. Domingo, segundo domingo de maio, a mãe do rei Salomão, Batseba. Quase 40 anos que eu prego a palavra, primeira vez que eu vou pregar sobre Batseba. Primeira vez. Como foi a primeira vez quando eu preguei sobre Rispa, a inimaginável ação de amor de uma mãe? Agora vem Batseba. Ok? Estamos partindo?
Oh, 20h30, em cima da hora. Tchau, gente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tchau. Até domingo, se você não pode estar conosco, querendo Deus.